pessoas? Só 2 pessoas, o resto está em depressão. Tá feliz com Jesus, irmão? Então você pode falar pelo menos amém. Hoje o Maico vai trazer uma palavra do Senhor. Ele vai ser o canal para abençoar as nossas vidas. E eu quero algo que está dentro dele. Quantos mais querem? Quanto mais? Levante a sua mão. Estenda a sua mão para cá. Faça essa oração. Diga assim: Senhor, hoje eu vou arrancar. Não, fala com vontade. Hoje eu vou arrancar o que o Maico tem de Deus. Hoje eu quero sair daqui saciado pelas tuas águas, pela tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, usa o teu filho essa noite, que nenhuma retaliação venha sobre ele, que ele possa ser boca do Senhor. Usa ele, Senhor, de uma forma sobrenatural nessa noite. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se quiser sentar, pode sentar. Deixa você descansar um pouquinho. Amém, irmãos? Abram suas Bíblias em Tiago, capítulo 1. Este é um tempo onde precisamos de muita graça. Amém? Precisamos do favor imerecido entregue por Deus para as nossas vidas. Mas precisamos de algo para entender esse tempo. Tiago 1, versículo 22. Tiago 1, 22 diz assim: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o espelho e o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que se atenta bem à lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida de ser religioso, e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, e a sua religião é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Amém? Pode deixar em destaque Tiago 1, 22. Este é um tempo onde precisamos amar a palavra, amém? Quem sabe me dizer quem é esse Tiago? Quem é esse Tiago aí? Fora o Felipe. Felipe não pode falar nem o pastor. Quem é esse Tiago aí que escreveu aí? Ele é o que de Jesus? Irmão. Quem sabia que esse Tiago era irmão de Jesus? Levanta a mão aí. 3. O pastor Felipe não conta. 4. Sabe, nós precisamos amar a palavra, conhecê-la. Quem aqui querem as bênçãos do Senhor sobre a sua vida? Levanta a mão aí, eu quero saber. Quem quer aqui as bênçãos do Senhor sobre a sua vida? E quantos aqui se dedicam à leitura da palavra diariamente? Levanta a mão aí, eu quero te conhecer. Sabe, são bem menos mãos, né, Felipe? Sabe, porque nesse tempo a gente quer os direitos, mas a gente não quer cumprir os deveres de filho. Sabe, este é um tempo onde nós falamos muito sobre o que Deus pode fazer. Até quando vamos evangelizar, nós falamos muito sobre o que Deus pode fazer na vida, na sua vida, na vida do outro. Mas muitas vezes nós não conhecemos a palavra. Esses dias eu estava estudando, eu cheguei numa roda de crente e eu falei assim: quem é Mefibosete? Eu estava estudando sobre Mefibosete. Quem sabe me dizer quem é Mefibosete? Vocês estão vendo? Sabe, é interessante ver isso, porque a gente tem como direção da nossa fé esse livro. Sabe, a palavra de Deus diz que nós devemos nos dedicar em aprender nela dia e noite.
Devemos guardar a palavra no nosso coração, amém? E sabe, quando nós somos somente ouvintes e não cumprimos isso, nós somos como aquele homem, sabe, que se olha no espelho e quando sai na rua, como que eu sou mesmo? Sou loiro ou eu sou moreno? Quem lembra o que o pastor pregou domingo aqui? Fala aí pra mim, o que ele pregou domingo? Foi antes de ontem, cara. Sabe, foi antes de ontem. Eu estou querendo realmente confrontar vocês, colocar um espelho diante de vocês, diante de mim também, porque eu também tenho essas falhas, eu sou um homem, para a gente entender que muitas vezes nós oramos a Deus e queremos as bênçãos do Senhor. Queremos que Ele abra os céus sobre as nossas vidas, queremos que Ele abra portas de empregos, queremos ser reconhecidos como homens e mulheres que fazem aquilo que, sei lá, seu ofício com perfeição, mas nós não queremos cumprir o básico. Nós não queremos meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Nós não amamos mais essa palavra como muitas vezes dizemos. Sabe, em Antioquia nós ouvimos a primeira vez chamar um grupo de crentes de cristãos. Sabe por que isso? Porque eles conheciam quem era o Deus deles. Eles sabiam o que eles estavam fazendo, eles sabiam o porquê eles estavam se doando. Mas nesse tempo nós estamos tirando os mártires de cima dos púlpitos. Nós estamos tirando os mártires da nossa palavra e estamos colocando palavra que não, Deus vai te dar vitória. Porque Jesus morreu pelos seus pecados, né, Felipe? Cara, Jesus não morreu pelos seus pecados. Não é para você continuar pecando, sabe? Porque quando nos afastamos dessa palavra, é o que acontece. Quando nós afastamos deste caminho, porque Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou cara, não tem como ir ao Pai se não for através dessa palavra. Não queremos mais ser como Davi, um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus. Não temos, se eu for perguntar a algumas outras pessoas aqui que são ícones na palavra, talvez você fique assim, poxa, quem é realmente? Sabe, nomes que, Maico, mas não é Jesus, não é importante, é sim. Porque se você não sabe quem é, significa que você não conhece a história. Significa que você não está lendo essas palavras, amém? E aí, Maico, mas é porque é Velho Testamento. Mas se eu fosse perguntar aqui, qual é o nome da igreja que é morna, que está escrito em Apocalipse? Qual é o nome dela? Pode falar, é a igreja de... Tá vendo? Isso me assusta, cara. Isso me assusta. Não, mas você tem que saber, né? Você é pastora. Isso me assusta porque a sensação que nós temos, os pregadores, eu tenho certeza que o pastor também, a pastora muitas vezes, é que às vezes nós estamos, como o Emerson fala, né, soltando pipa sem vento. Sabe, não é por mim que vocês vêm aqui, amém? Não é pelo pastor, vocês não têm que me agradar. Mas sabe, conhecer a palavra, eu creio que é o mínimo para a gente reivindicar muitas coisas. Eu acho interessante que há alguns anos atrás nós tínhamos pregadores que ensinavam como orar. Eu lembro do R.R. Soares, né? Eu acho muito interessante isso, porque as orações dele são baseadas na palavra. Algumas vezes tinham, né, algumas discordâncias, algumas coisas que eu não concordava. Mas sabe, ele sabia como orar. Porque ele falava assim, Isaías falou, escreveu lá em Isaías 53, que Jesus levou sobre ele toda a nossa enfermidade. Se eu sei disso, eu não reivindico porque eu quero, Senhor, ser curado. Não, eu reivindico, Senhor, pela autoridade da Tua palavra. Assim como está escrito em Isaías, que o Senhor levou sobre si todas as minhas enfermidades. Então eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito isso na minha família. Vocês conseguem entender a importância de conhecer a palavra? Se eu fosse perguntar para vocês quem é Raabe, vocês saberiam me dizer? Sabe, ela foi uma mulher... A Zeli levantou a mão todas as vezes. Muito bem, Zeli. Ela foi uma mulher importante porque ela vem da genealogia de Jesus. Na verdade, Jesus vem da genealogia dela, né? E sabe, é interessante porque ela representa uma pessoa como eu e você muitas vezes. Sabe, ela era uma prostituta. Ela era uma pessoa da vida, uma pessoa corrompida, cheia de pecado. Mas um dia ela guardou, sabe, as pessoas que representavam o reino, ela protegeu na sua casa. E sabe, Deus
honrou aquela mulher dando da linhagem dela o Salvador do mundo. Sabe, é importante a gente conhecer a palavra. Talvez essas perguntas te constranja, mas é muito importante para que você chegue em casa e fale, poxa, realmente, eu cheguei na terça e eu não lembrava que o pastor pregou no domingo. Ah, mas eu não estava lá. Não, mas tudo bem, hoje em dia a gente tem internet. Você também não se interessou em ouvir a palavra na internet. É por isso que nós estamos colocando celulares aqui, é para que pessoas do outro lado do mundo ouçam a palavra. Essa semana eu mostrei para o pastor o testemunho de alguém que está lá do outro lado do oceano, que ouviu a palavra do pastor, cara, e não precisou, sabe, é um conhecido meu pai, e não precisou eu mandar o link para ele. Há um tempo atrás ele era um ateu, ele se dizia ateu agnóstico, agora ele está ouvindo a palavra do pastor Renato escondido de mim. Cara, isso é para dar glória mesmo, sabe, porque é por isso que estamos fazendo esses investimentos. É para que o reino de Deus alcance a sua casa. É para que o reino de Deus entre em lares que você não consegue ir. Porque a palavra de Deus diz que é um dever seu ir por todo mundo e pregar o evangelho, mas muitas vezes você não consegue. Muitas vezes você está na área de conforto. E sabe, talvez esse seja o nosso problema. A área de conforto. Eu essa noite aqui eu estou como na qualidade de profeta, amém? E sabe, às vezes a palavra pode ser um pouco desconfortável, mas a Bíblia diz que Deus corrige os filhos que ama. Sabe, então talvez esse estalo seja para você olhar e falar, poxa, realmente, se eu me digo cristão, eu tenho que saber pelo menos sobre ele, sobre a palavra, porque ele é o pão da vida que nos alimenta, amém? Cara, essa é a palavra, este é o pão. Se nós não conhecermos essa palavra, não faz sentido nós nos reunirmos aqui toda terça e todo domingo. Se nós não conhecermos o mínimo, porque eu estou fazendo aqui para você pergunta de gincana de EBD. Se nós não conhecermos, cara, é no mínimo para isso nos trazer um desconforto e falar, não, eu tenho que conhecer, eu vou começar a comer a Bíblia de novo. Quem lembra qual foi a igreja que perdeu o primeiro amor pela palavra? Qual é o nome dessa igreja? Diz que tem Apocalipse. É a igreja de Éfeso. Sabe, talvez nós estamos assim. Nós fazemos muitas coisas que Deus aprova, mas Ele tem contra a gente uma coisa muito importante. Eu lembro quando eu me converti, eu li a Bíblia toda em 3 meses, cara. E às vezes, tem dia, irmãos, eu confesso, tem semana que eu não pego na Bíblia. Então vocês acham que eu estou pregando só para vocês? Não. Hoje eu falei com o Rodney pela internet, ele olhou, ué, o que foi? O que você está passando mal? Eu falei, por quê? Ele, não, você está com a cara meio assim. Eu falei, não, cara, é o peso. Sabe, porque antes de cortar para aí, ela corta para cá também. Então entendam o que eu estou querendo dizer para vocês, é sério. Nós estamos vivendo os últimos dias, amém? E muitas vezes cantamos, mas não vivemos o que cantamos. E palavras de crente não são só palavras, são sentenças, amém? Porque a Bíblia diz, se você que conhece a Bíblia, você sabe que a Bíblia diz que a palavra, ela tem poder. Então o que cantamos, cara, não são somente canções, não são palavras jogadas ao vento, são decretos, são sentenças. A Bíblia diz que o que a igreja ligar aqui na terra será ligada nos céus. Mas sabe, como iremos ligar isso se não conhecemos os princípios? Como iremos fazer isso se não temos esse amor? Se viemos aqui todos os domingos e todas as terças, ouvimos o pastor falar, mas não conseguimos levar para segunda-feira aquela semente, aquele pão, aquela lição que aprendemos. Do que adianta? Não é sério, cara, o que nós estamos falando, porque talvez você esteja perdendo tempo na igreja. Preste atenção no que eu estou dizendo. Eu estou falando na igreja, no templo. Talvez você esteja perdendo tempo. Sabe, talvez seja melhor ficar no mundo, amém? Não, né? Misericórdia. Só arroz e fez assim, ó. Não. Irmãos, nós temos que entender, a Bíblia diz que nos últimos dias, aquele que é limpo, limpe-se mais. E aquele que é sujo, cara, se jogue na imundícia. Se é para ser crente, vamos ser de verdade, sabe? Se é para ser chamado de cristão, vamos realmente amar essas palavras. Vamos realmente comer ela. E João diz que ela na boca, ela é amarga.
Muitas vezes é uma palavra dura, por quê? Porque confronta o nosso pecado. Porque a medida é Jesus, e Jesus ele é santo. E muitas vezes quando vemos como Jesus andava e o que ele faria, nós olhamos e não estou fazendo a mesma coisa. Jesus ele saía de madrugada constantemente para estar na presença do Pai. Quanto tempo, cara, você não tira 1 hora do seu dia para estar na presença do Senhor? Mas, Maicon, eu não sei o que falar. Talvez você não precise dizer nada. Talvez seja esse o problema. Talvez você está falando demais. Sabe, talvez nesse tempo o que nós precisamos é voltar à essência. É voltar ao princípio. Porque você sabe qual é o princípio, qual é a essência. Sabe qual é o plano de Deus desde a eternidade, desde sempre? É a graça, nunca foi a lei. Ele sempre quis nos salvar. Não se engane. Ah, Maicon, mas tem os 10 mandamentos, a lei de Moisés, e tinha que ser assim, era olho por olho, dente por dente. Cara, é porque o coração do homem é duro. Porque esse nunca foi o plano de Deus. O plano de Deus sempre foi o amor, sempre foi a graça. Foi que não precisasse ter um pregador aqui te trazendo uma palavra da parte de Deus. O plano de Deus nunca foi que tivesse um profeta entre o povo e Deus, nunca foi esse plano. Nós acabamos de cantar aqui. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar. E sabe, teve um povo um tempo atrás que orou assim também, que falou, não, pode vir Deus, pode vir que nós vamos nos preparar. E quando Deus veio, eles não aguentaram a pressão. A Bíblia em Êxodo 19. Aqui é o tempo da lei. Moisés, ele ainda não tinha, na verdade, aqui vai falar, né, exatamente sobre o ápice dos 10 mandamentos, mas eu quero que vocês entendam o plano original de Deus. Versículo 19, capítulo 3, nós vamos pular alguns versículos para poupar o tempo, e diz assim, subiu Moisés, versículo 3, e subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo, assim falarás à casa de Jacó, ao povo, né, à igreja, anunciará aos filhos de Israel, vós tendes vistos o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Ele está falando, cara, vocês viram como eu tirei vocês da escravidão, e trouxe vocês para perto de mim. Alguém vê alguma semelhança com a sua vida aí? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, repita comigo, ouvir a minha voz, e guardardes o meu conserto, repita comigo, guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal, repita, reino sacerdotal, povo santo, repita, povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Vamos dar uma pausa aí. Vocês estão vendo qual é o plano do Senhor desde a eternidade? Que nós fôssemos uma nação sacerdotal. Sabe, não ia precisar só o sacerdote chegar diante do Senhor, da presença, da fumaça, vocês lembram? Não, ele queria uma nação assim, vocês imaginam? Vocês imaginam se Elias fez o que fez sozinho, se Moisés fez o que fez sozinho, se Eliseu fez o que fez sozinho? Imagina uma nação nesse nível. Versículo 8. Então todo o povo respondeu em uma só voz e disse, tudo que o Senhor tem falado, faremos. Repita, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Vocês entenderam que o povo falou não? Pode falar, ele falou que para a gente se santificar, pode falar que tudo que Deus disser, nós iremos fazer. Aí Moisés subiu lá diante do Senhor de novo, falou, o povo falou que pode vir, pode descer, que eles estão prontos, eles vão se santificar. Versículo 10, e disse também o Senhor, Moisés, vai ao povo, santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes. Repita, lavem as suas vestes. Precisamos disso, cara. Precisamos ser lavados.
E sabe que água é essa que vai lavar as nossas vestes e nos deixar limpos? Sabe que água é essa? É a palavra. Porque Jesus disse, eu sou a palavra. No princípio era o verbo. Sabe o que vai nos limpar neste tempo? É a palavra, é isso que vai limpar as nossas vestes hoje. Versículo 11. E estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos seus olhos e de todo o povo sobre o monte Sinai. Terceiro dia. Vocês veem alguma semelhança? Te lembra alguma coisa? 3 dias? Se santifique, porque daqui 3 dias vai acontecer algo maravilhoso. Te lembra alguma coisa? Sabe, a Bíblia toda ela aponta para Jesus. Ele está falando uma palavra. Daqui 3 dias, né, Jesus vai morrer e depois de 3 dias ressuscitará. Sabe, é importante nós amarmos essa palavra. É importante nós amarmos a Jesus. Se eu não me engano, é em João 8 que diz que, eu preguei sobre isso um tempo atrás, né, que temos que permanecer na palavra. João 8. E quem são aqueles que permanecem na palavra? Aqueles que guardam os meus preceitos, aqueles que amam a minha lei. Sabe, o problema é esse, não estamos conseguindo permanecer. Quem estava aqui domingo? Levanta a mão. Quando a gente saiu daqui domingo, depois de uma palavra daquela, a gente não saiu assim, não, agora vai. Não, agora eu vou evangelizar o mundo, agora vou virar na chave. A gente não sai assim depois de um culto daquele? Porque a gente sai pronto, a palavra vem, nos toca, nos constrange, nos joga para cima, a gente fala, não, agora eu vou mudar. Aí chega na segunda, a gente esquece. Versículo 16. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões, relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se de pé diante do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. Sabe, assim é a chegada de Deus. Deus, ele gosta de aparecer, amém? Ele aguarda, sabe, com expectativa, ele procura aqueles que prepararão um lugar. Sabe, porque isso representava o povo ficar 3 dias se santificando, lavando as suas vestes, orando. Por quê? Porque precisava de um tempo de preparação, de santificação, para que ele viesse e... Olha como ele veio, cara. A terra tremeu, o monte parecia mais um vulcão, porque dele saía fogo. Sabe, tinha relâmpago e tudo aquilo tremia, o povo apavorou. Agora vamos para o capítulo 20. Eu vou pular direto para o 18, porque a palavra é tão maravilhosa que se a gente for ler, a gente vai ler ela toda. Versículo 18. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido de buzina e o monte fumegando, e o povo vendo isto, o que está escrito ali? Retirou-se e pôs-se de longe. Vocês entendem qual é o nosso problema? Nós não queremos morrer, pessoal. Não é, Felipe? Estamos tirando os mártires, sabe, de cima do púlpito, das nossas palavras. As pessoas que morrem por Jesus sem nada, não são mais atrativos. Porque o importante agora é pregar para você, não, você vai ser rei. Não, você vai possuir uma empresa. Você vai ser rico e você vai... Sabe, o povo está querendo isso. Somos hedonistas, queremos o que sacia o nosso próprio ventre. Porque não era isso que o povo reclamava? O povo reclamava quando faltava água. O povo reclamava quando faltava comida. A gente quer carne, a gente quer pão, a gente quer melão, a gente quer cebola. Sabe, estamos preocupados com aquilo que nos sacia. Estamos preocupados, estamos querendo uma palavra que venha e nos faça um carinho.
Não queremos mais essa presença que vem com fogo, que purifica. Não queremos mais essa palavra que vem como um terremoto, sabe, tira tudo do lugar. Não, nós queremos ficar na nossa área de conforto, amém? Sabe, quando a gente fala sobre ir para a Turquia, esse dia o irmão aqui sonhou com o Líbano. Quem aqui iria para o Líbano? Largaria tudo e iria para o Líbano, se tornar um evangelista dessa casa? Levanta a mão aí. A gente quer enviar você. Por que você não quer ir, cara? Porque, Michael, eu já tenho aqui meu trabalho, minha família, meu casamento, meu namoro. Eu estou confortável, eu trabalhei tanto tempo para construir minha casa e a minha história. Agora você vai me mandar lá para o Líbano. Sabe, os mártires já não chamam mais a nossa atenção. Os Estevãos da vida, Felipe, já não chamam mais a nossa atenção. Quem conhece a história de Estevão e levanta a mão? Só um? Cara, Estevão, ele era presbítero da casa do Senhor. Levantado ele e mais 6. Ele era um dos 7 levantados no tempo de Jesus. Jesus já tinha morrido e ressuscitado e ido embora. E Estevão começou a pregar na rua, sabe? Com uma eloquência muito tomado realmente pelo Espírito. E os escribas, os fariseus daquele tempo se surpreenderam. E pegaram ele, levaram ele diante dos juízes lá e falaram, vão ter que matar esse cara aí, porque esse cara está pregando sobre Jesus. Aquele cara que a gente crucificou aí um dia desse aí. E sabe o que Estevão fez? Estevão pregou a Bíblia toda em um capítulo. Está em Atos 7. Ele pregou a Bíblia toda, ele começou a falar desde Moisés até Jesus. Ele falou, cara, tá vendo? Esse aí que vocês crucificaram, ele é o pão, ele é a água, ele é o filho do homem, que o profeta Isaías tanto falou. E vocês o mataram. E aí aquelas pessoas não conseguiam, a Bíblia fala que eles coçavam os ouvidos, rangiam os dentes em ouvir as palavras de Estevão e mataram ele a pedrada. Mas morrer por Jesus já não enche mais os nossos olhos. Não queremos mais morrer. Sabe, quando vem a presença, quando vem realmente essa palavra que nos confronta e fala assim, não, ou você muda, a gente fala, não, Senhor, eu não quero morrer. A minha vida é tão legal. Irmãos, toda palavra, ela aponta para Jesus, e todo sacerdote, ele tem como dever limpar as vestes e subir o monte. Amém? Subir o monte. Aquele povo não, eles se desesperaram. Quando eles viram os trovões, quando eles sentiram a presença, em versículo 19 eles falaram o seguinte: Moisés, fala tu conosco e ouviremos, mas não fala Deus conosco, para que não morramos. A vontade de Deus, o plano de Deus foi sempre que tivesse um canal aberto entre ele e a sua vida. A vontade de Deus era que vocês tivessem um relacionamento constante, diário, de 3 vezes por dia, fazer como Daniel, se dobrar diante do Senhor e ter um momento com Ele, com a sua palavra. Deus, Ele quer um relacionamento, repita comigo, relacionamento. Sabe, mas o que acontece com aquela amizade que você viveu muito tempo na época de escola, você vivia todos os dias, aí vocês formaram. Aí aquela pessoa mudou para outra cidade e vocês conversam só de vez em quando pelo WhatsApp. O que acontece com essa amizade? Ela acaba, cara. Por quê? Porque não há relacionamento. Sabe, não há um vínculo. E sabe o que nós estamos fazendo nesse tempo? A mesma coisa. Nós estamos vindo só no domingo e na terça-feira e falando, agora eu vou mandar um WhatsApp para Deus aqui, Deus vai mandar um WhatsApp para mim. Mas de segunda, quarta, quinta, sexta, sábado, a gente não tem mais esse trabalho de subir o monte. Esse trabalho de santificar, sabe, de lavar as vestes e chegar diante do Senhor e falar, fala tu comigo, Senhor. Vamos, fala tu comigo, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Se o Senhor não tiver nada para falar, Pai, eu quero estar só aqui no meio da fumaça, no meio do tremor, no meio do fogo, a tua presença me basta. Sabe, não estamos mais amando isso. O que nós queremos e estamos agindo como, e vocês precisam pelo menos concordar comigo,
nós estamos fazendo como aquele povo. A gente chega aqui na igreja e fala: não, pastor, fala você comigo, porque se Deus falar comigo eu vou ter que morrer. Aí eu vou ter que deixar aquele meu pecado de estimação, eu vou ter que parar de conversar com aquela pessoa no WhatsApp, eu vou ter que parar de acessar aqueles sites que eu sei que Deus não gosta, eu vou ter que parar de sonegar aquele imposto lá na minha empresa que eu sei que Deus... Vocês entendem? Porque a presença do Senhor, ela faz isso mesmo, ela mata a gente. Sabe, um dia, Jesus, ele foi para uma cidade, e ele não foi pelas grandes obras de Marta, e ele não foi pela igreja maravilhosa de Maria, não, ele foi lá porque tinha uma pessoa morta. Sabe, um dia Jesus saiu de onde ele estava e ele foi para uma cidade para falar com uma pessoa. E quando ele chegou ali, Lázaro estava morto já há 4 dias, e ele falava: ó, rola a pedra aí que... Não, Jesus, mas está fedendo. As pessoas não entendiam o que Jesus estava falando, e o que ele queria dizer, e o que ele queria fazer com aquela obra. Por quê? Porque as pessoas não entendiam, porque as pessoas não conheciam Jesus. Às vezes somos assim, nós não entendemos porque passamos por tribulações, não entendemos porque às vezes passamos por alguns lutos, como Marta e Maria. Por quê? Porque não conhecemos Jesus. Talvez Jesus até está na sua casa diariamente, como Marta e Maria, mas talvez você não conheça Ele. Talvez você não saiba o que Ele quer fazer na sua vida. Mas naquela tarde uma pessoa entendeu, uma pessoa ouviu. Quando rolaram a pedra, Jesus falou assim: Lázaro, saia para fora. Sabe, irmãos, neste tempo que nós precisamos é morrer. Realmente nós precisamos morrer para as nossas vontades, precisamos morrer para o nosso tempo, precisamos morrer para os nossos planos, precisamos sair da nossa área de conforto e precisamos morrer e viver a vida de Jesus para nós. O que Paulo disse? Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo. Sabe, as pessoas batiam em Paulo, jogavam ele sobre a muralha. As pessoas, muitas vezes, Paulo teve que se fingir de morto. Botaram ele para fora da cidade. Sabe o que ele fazia quando ele acordava? Ele se limpava e falava: não, vamos voltar lá, tenho que pregar o evangelho. Sabe, as pessoas não querem mais fazer isso. Nós não queremos mais sair da nossa área de conforto e cumprir o que Deus tem para você. Talvez em outra cidade, né, Miquel? Não é verdade? A gente não sabe, a gente não conhece os planos de Deus. Talvez o Miquel está lutando tanto para ficar aqui, mas talvez Deus tenha um plano lá, talvez, eu não sei. Deus tem que falar contigo, amém? Sabe, às vezes muitas pessoas: não, Michael, vocês não podem ir lá para Portugal. A gente quer vocês aqui e tal. A pastora falou: não, vocês não sabem quanto a gente precisa de vocês aqui e tal. Mas talvez seja por isso mesmo, sabe? Talvez seja a hora de a gente salvar, ajudar alguém lá. Talvez agora se levante outras pessoas e realmente assuma esse lugar junto do pastor e da pastora, sabe? Esse lugar de estar ali junto, de ajudar, de abrir a igreja, de limpar. Talvez agora é uma boa oportunidade para alguém se levantar e assumir o nosso lugar no corpo, amém? Porque o Felipe e a Bruna sozinhos também não vão conseguir. Sabe, é muito peso pra gente. Às vezes, irmãos, a gente sobe aqui em cima desse púlpito e quando a gente sai daqui, nossa, parece que a gente levou uma coça. Sabe, é pesado se colocar diante de Deus e o povo, irmãos. É uma tarefa muito dura para vocês deixarem na responsabilidade de um homem só, de uma família só. Nós aqui conhecemos quantas lutas o pastor e a pastora passam com a Camille, já passou com o Daniel. Quantas, cara? Quantas lutas eles já passaram com líderes dentro da igreja, que fizeram e aconteceram. Sabe, é uma tarefa muito grande se colocar entre Deus e o povo sozinho, irmãos. Nós precisamos agora que se levante uma igreja, uma nação sacerdotal. Sabe, porque quando isso acontecer, a Rose vai chegar aqui e falar: pastor, você ia pregar sobre isso que Deus já me revelou, mas você vai pregar sobre aquilo porque Deus já falou que tem que tocar em alguém aqui. E sabe, quando o pastor fizer isso, porque a Rose teve sonhos, quando ele começar a pregar aqui, alguém vai ser curado, amém? E essa pessoa que vai ser curada, ela vai se levantar e vai ser um ministro, vai ser um pregador da palavra. Daqui a pouco a Bruna vai se levantar e falar: ó, Deus falou comigo que quer curar alguém aqui de câncer. E sabe, quando pessoas começarem a se levantar e exercitar a fé, milagres começarão a acontecer.
quando nós começarmos a nos colocar entre Deus e o povo, a obra de Deus será feita. Efésios 3:10, o que diz em Efésios 3:10? Quem sabe? Efésios 3:10 diz o seguinte: agora, por intermédio da igreja. Efésios 3:10, coloca aí para mim, Maiara. Para que agora, pela igreja, repita comigo, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Agora, irmãos, agora, é por intermédio da igreja que isso vai acontecer. Porque Jesus já deu o decreto. Jesus já falou, eu levei sobre mim todas as suas enfermidades. Vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Agora a nossa conversa não é mais com Deus, irmão, não é mais com Jesus. Por quê? Porque Ele já liberou a palavra. Ele já falou, vocês farão. Agora a nossa briga realmente são com as potestades, são com os principados nos céus. Agora a gente realmente tem que liberar demônio de sedução que está sobre Ibatiba. Bata em retirada agora em nome de Jesus. Sabe, demônio que está afligindo esse casamento, bata em retirada agora em nome de Jesus, porque você não tem poder aqui. Sabe por quê? Porque essa palavra já foi dada, essa autoridade já está na nossa mão. Agora é por intermédio da igreja, irmãos. Não queremos sair daqui para pregar o evangelho. E a Bíblia diz, a palavra diz que os anjos, eles sentem ciúmes dessa missão que nos foi dada, essa tarefa que nos foi dada. Por eles fariam isso em nosso lugar. Mas sabe, é responsabilidade sua, é responsabilidade minha se colocar entre Deus e o povo. Porque todos podem ser salvos, cara, mas para isso é necessário que eles vejam alguém morrer. Vocês conhecem a história de Saulo e Paulo? Saulo e Paulo são a mesma pessoa, tá? Saulo estava presente no dia que Estevão foi apedrejado até a morte. E sabe, essa visão de Saulo vendo Estevão morrendo e repetindo as palavras de Jesus, Jesus, não impute sobre eles esses pecados, eles não sabem o que fazem. Sabe a visão de Saulo olhando para Estevão e ouvindo ele falar, eu vejo os céus abertos. Ei! Eu vejo os céus abertos e Jesus de pé. Sabe, foi isso que converteu Saulo, irmãos. Sabe, se testificar uma pessoa morta por Jesus. Foi isso que abriu o céu sobre a vida de Saulo. E sabe quem se tornou Saulo? Só o maior apóstolo do Novo Testamento, só. Sabe, talvez você tenha orado para que alguém na sua família se converta. E talvez o que os principados e potestades estão esperando para soltar a vida dessa pessoa é só que você morra. Sabe, talvez você ora pelo seu marido, pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus filhos, pelo seu namorado. E talvez o que essa pessoa está esperando é só ver, não, realmente essa pessoa morreu para ela, não é mais ela quem vive, não é aquela pessoa que eu conhecia. Agora quem fala através da boca dela é Jesus. Se fosse em outro tempo, a Ive ia chutar o balde, mas agora ela é controlada. Não é mais a Ive que está falando, agora eu sei que é Jesus falando através dela. Sabe, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sabe, a palavra, ela fala diretamente com a nossa alma, é com a nossa mente. Se não nos colocarmos, sabe, diante dela, se não formos afligidos pela palavra, se essa palavra não cortar os nossos pecados, não conseguiremos ser transformados. Quantos aqui são corajosos para levantar a mão? Vocês que têm um pecado, que há tantos anos você ora a Deus, falando, Senhor, tira esse espinho da minha carne. Quantos aqui tem um espinho na carne? Aquele pecado que você sempre ora e que constantemente você sempre cai na mesma coisa. Quantos tem? É só eu? É só eu que tenho? Levanta a mão, eu quero te conhecer. Quantos aqui tem uma área da sua vida que você sempre ora, Senhor, eu quero melhorar nessa área, mas eu não consigo? Sabe o que nós precisamos para conseguir deixar isso? Ser praticante da palavra e não somente ouvintes.
Porque eu tenho certeza, e não importa qual seja o seu pecado, não importa qual seja a falha da sua vida, Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, não há distância, não há altura, não há demônio, não há anjo, não há profundidade que nos afaste do amor de Jesus. E talvez o que nós estamos precisando para deixar esse pecado que nos aflige, essa falha no nosso caráter que nos aflige, talvez não é isso. É nos colocar entre Deus e o povo. Sabe, é subir o monte. É lavar as nossas vestes, é se ajoelhar aos pés de Jesus e falar: Jesus, eu quero morrer para mim, eu quero morrer para este pecado. Paulo falava: aquilo que eu quero fazer eu não consigo, mas aquilo que eu não quero eu acabo fazendo. O que é isso, irmão? Se não é a mesma coisa que a gente sofre. E aí ele pergunta: quem me livrará do corpo dessa morte? E ele mesmo já responde: graças a Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Sabe, porque agora não é mais pelas obras, não é mais pelo que eu faço ou deixo de fazer, é pela graça, amém? Mas nós não temos que, sabe, comprar essa graça barata. Porque a graça é de graça, irmão, mas ela nos custa tudo. Vocês entendem isso? A graça, ela é de graça, você não precisa fazer nada, não é por obra, não é por quanto você evangeliza, não é por quantos versículos você lê por dia, não é por isso que você merece o amor de Jesus ou vai ser salvo, não é por isso. Mas Deus, Ele quer te fazer progredir. Primeiro Ele falou: a todos que estão cansados, todos que estão cansados, vinde a mim, eu vos aliviarei, todos vós. Depois Ele fala: aquele que quer vir após mim. Então significa que Jesus está caminhando por um caminho. E Ele fala: ó, agora você que quer caminhar junto comigo, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. O que é isso senão um servo? Aquele que nega a si mesmo, aquele que não tem mais vontade. Esse é escravo, amém? E Paulo diz: eu sou escravo de Cristo, estou acorrentado nele. Mas depois Jesus continua progredindo, Ele fala: não chamo mais vocês de servos, agora eu chamo vocês de amigos. Porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas o amigo conhece. Sabe, o amigo conhece. Como conheceremos mais Jesus, irmãos? Me responda, como conheceremos mais a Jesus? Através da palavra, cara. Sabe, se permanecermos na palavra, aí sim seremos conhecidos como os discípulos de Jesus. Não foi isso que nós estudamos uns dias atrás, Romanos 8? Se permanecerdes na minha palavra, aí sim serão conhecidos como meus discípulos. E depois Jesus ainda continua: vinde todos, agora aqueles que querem me seguir, agora vocês não são mais servos, vocês são meus amigos. E depois Ele revela o que nós sempre esperamos, pelo qual somos adotados e clamamos: Abba, Pai. Agora não somos mais nem amigos, agora somos filhos, irmãos. Sabe, o filho faz aquilo que vê o pai fazer. Sabe, a palavra, ela é assim mesmo. Ela vai ligando uma coisa a outra, é um versículo após o outro, e vai se completando. E sabe, só as terças, só os domingos tendo contato com essa palavra não é o suficiente para mudar a sua vida, irmão. É necessário que você conheça Jesus, não o Maicon, não o Felipe, não o pastor Renato. É necessário que você conheça a palavra. E é sobre isso que eu queria falar com vocês essa noite. Que nós venhamos ser praticantes da palavra. Sabe, porque o que o pastor pregou domingo foi que nós temos que concluir aquilo que Deus nos coloca. Ele falou sobre Moisés e Elias no Monte da Transfiguração. Vocês lembram quando chegaram para Jesus e falaram: Jesus, bom mestre? Jesus falou: não, eu não sou bom. Sabe por que Jesus não deixou ser chamado de bom? Porque Jesus ainda não tinha concluído. Mas sabe, nós temos que entender, ouvir a palavra, e não somente ouvir, agora colocar em prática. Depois da palavra de domingo, acho que o mínimo era a gente chegar e falar: Senhor, qual é o meu propósito? Para que o Senhor me chamou? Que parte eu sou do corpo?
Eu sou o pé, eu sou o joelho, eu sou aquele que vai, eu sou aquele que intercede, eu sou a mão, eu sou aquele que ajuda e que abençoa, eu sou a boca, eu sou aquele que fala, que profetiza, eu sou os olhos, aqueles que veem coisas espirituais. Que parte do corpo eu sou? E sabe, depois de uma palavra dessa, de terça-feira, acho que o mínimo é a gente chegar diante do Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, me faça realmente ter amor pela tua palavra, sabe, reaviva em mim um coração puro, reaviva em mim, Senhor, aquela paixão pela tua palavra. Precisamos ser praticantes, irmãos, e não somente ouvintes, nos enganando. Vamos ficar de pé? Porque o homem que ouve essas palavras, ou a mulher que ouve essas palavras e não pratica, é como uma pessoa que se vê no espelho e logo se esquece de como era. Mas aqueles que praticam a palavra, é como aquela casa que foi edificada sobre a rocha, vocês lembram? E vem a tempestade, vem os ventos, cara, e nós não nos abalamos, não somos jogados no chão, porque estamos edificados sobre a rocha, sobre a palavra. Não há ídolos que nos roubem da presença do Senhor, não há potestade, não há principado que possa nos afastar desse glorioso amor que essa noite te dá mais uma oportunidade de olhar para a sua vida e falar: Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer realmente, não só de ouvir falar, mas eu quero caminhar contigo. Eu quero praticar aquilo que o Senhor tem me ensinado, aquilo que o Senhor tem me informado. Eu quero colocar em prática e todos os dias abrir a Bíblia e, lendo esses versículos, chorar. Eu quero ser tocado mais uma vez, Senhor. Eu quero ter sobre mim todas as tuas promessas, porque a criação, irmãos, ela aguarda com expectativa a manifestação dos filhos e filhas de Deus. Precisamos neste tempo nos colocar de pé. Precisamos nesse tempo não somente falar, sabe? Tem muitas pessoas por aí falando e falar, até papagaio fala, irmãos. Precisamos neste tempo começar a praticar essa palavra. Realmente amar o irmão, não importando aquilo que ele fez contra mim, contra a minha família, não, amar ele, não importando quem ele é, o que ele faz, o que ele pratica. Precisamos ter uma íntima compaixão por aqueles que estão próximos de nós, porque essas pessoas, irmãos, só irão se converter quando virem você morrer para Jesus, amém? Senhor Deus e Pai, clamamos, Senhor, para que o Senhor realmente toque, Senhor, em nossas vidas com a Tua palavra e nos fira, Senhor, e arranque de nós, Senhor, todo o corpo morto, Pai. Que sejamos livres para caminhar por este mundo e pregar as Tuas boas novas, Senhor. Que palavras como essa, Senhor, não nos atinjam, não nos fira, Pai, porque Te amamos, porque Te servimos, porque Te conhecemos, porque dedicamos o nosso tempo e o nosso dia a Ti, porque Te buscamos em tempo e fora de tempo. Senhor, desperta os que estão dormindo, Senhor. Ressuscita, Pai, os que estão mortos, Pai, para que nesse tempo possamos ser uma nação sacerdotal, Pai. Para que nesse tempo possamos ser uma igreja que tenha autoridade, Senhor, espiritual, para expulsar potestades e principados, para declarar vitória, para declarar cura, Senhor. Que as nossas palavras, Pai, não sejam palavras vazias, mas que realmente sejam sentenças, que sejam decretos. Queremos ser tocados pela Tua palavra, Senhor. Queremos ser mudados, Senhor, porque a Tua palavra nos afirma, Senhor, que nos últimos dias o Senhor derramaria sobre o Teu Espírito, sobre toda a carne, Jesus. E estamos aqui, Pai, como no dia de Pentecostes, todos reunidos em uma só visão, em uma só sintonia, buscando somente um propósito, Senhor, e que seja hoje, Senhor.
Que seja hoje o dia em que o Senhor abrirá os céus sobre as nossas vidas e mudará a nossa história e nos batizará com fogo, Pai, e nunca mais seremos os mesmos. Porque aqueles que te veem, Pai, não conseguem permanecer fazendo as mesmas obras. Porque aqueles que colocam a mão no arado e olham para trás não são dignos de Ti, Pai, então não nos deixe olhar para trás. Porque aqueles, Pai, que primeiro querem fazer qualquer outra coisa que não seja o Senhor, não podem ver o Teu reino, Senhor. Oh, Pai, venha sobre o Teu povo essa noite com um temor, com um tremor, Pai, da Tua majestade, da Tua santidade, da Tua glória, Pai. E que não somente ouvintes, Senhor, mas que venhamos querer ser igual a Ti, Jesus. Porque foi o Senhor quem falou, Pai, que faríamos coisas maiores do que o Senhor. Foi o Senhor quem falou que deveríamos seguir e continuar prosseguindo até alcançar a medida de varão perfeito. Se a Tua palavra nos afirma isso, Senhor, é porque é possível. É possível chegar nessa medida, nessa estatura, Senhor, aonde as pessoas olharão para nós e não verão mais o Michael, não verão mais a Manu, mas verão a Tua glória, Senhor, em nossos atos, em nossa face. E é por isso que clamamos essa noite, Senhor, pelo um despertamento, Pai, por um abibliamento, Senhor, em nossas vidas, uma paixão pela palavra, Senhor, um fogo que não nos dê descanso, Senhor. Um fogo, Senhor, que nos acorde de madrugada, que nos desperte pela manhã, e a primeira coisa, Senhor, que o nosso coração e a nossa mente sinta vontade de fazer é de Te ouvir, é de falar contigo. Oh, Pai, nós queremos voltar a nos apaixonar por Ti, porque Tu és o nosso amado, Pai. E eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Sim, Jesus, venha sobre a Tua igreja, Pai. Ressuscita-nos, Senhor, assim como o Senhor fez com Lázaro, Pai. Assim como o Senhor fez com aquele jovem na entrada da cidade, Senhor. Ressuscita-nos, Senhor, desperta-nos, Pai, assim como o Senhor fez com Pedro, assim como o Senhor fez com Mateus, Pai. Ajuda-nos a largar tudo, Pai, de seguir. Ajuda-nos a deixar todas as coisas que nos afastam, que roubam o nosso tempo de Ti, Pai. Nós Te amamos e queremos ter uma vida de devoção a Ti, Pai, mas aquilo que nós queremos, muitas vezes não conseguimos, Senhor. Porque somos fracos, porque somos falhos. Mas não queremos nos justificar, Pai, na nossa humanidade, Senhor, não, Senhor. Nós queremos evoluir, nós queremos progredir, Pai. Nós queremos caminhar no Teu caminho, nós queremos que as águas realmente alcancem um lugar profundo em nossas vidas. Que os nossos pés não toquem mais o chão, Senhor. Que não sejam mais os nossos pés a nos levar, Pai, mas que sejam Suas águas, Pai, a nos conduzir, Pai, por onde temos que ir. Que quando entrarmos em ambientes, em lugares, no nosso trabalho, na nossa família, que realmente nós venhamos mudar os ambientes com a Tua presença em nós. Foi o Senhor quem disse, Pai, que nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Cumpra em nós essa palavra, Pai. Cumpra em nós essa palavra, Jesus, para a honra, para a glória, para o louvor do Teu santo nome, Senhor. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, Pai, por essa palavra, pela Tua presença que nos constrange, que nos comove e que nos muda, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Algum aviso?